Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje um assunto muito legal aqui na conexão Brasil-Estados Unidos com Horácio Coutinho. Nós vamos falar sobre pesos e medidas, as diferentes escalas, unidades com relação ao Brasil, Estados Unidos, coisas que só quem vive nos Estados Unidos entende, né? Jardas, que mais que eles falam lá mesmo? Vamos lembrar aqui. Quem me ajuda? Pounds. E o Horácio vai ajudar a gente nessa questão toda das unidades, das diferenças. Falar sobre isso, e para quem vai morar lá é um tema bastante relevante, porque você chega lá, é completamente diferente. Você não vai achar placas em quilômetros, mas sim em milhas. Você não vai achar o tamanho em metros, e sim em pés, muitas vezes. Então, polegadas. Então você vai precisar desse tipo de conhecimento. E também vai ter que usar muito a cabeça para entender essas medidas que só os norte-americanos conseguem entender muitas vezes. Eu lembro que você pode participar aqui do Conversas com Binder, mandando sua sugestão de pauta para o nosso Instagram, que é o Conversas com Binder, ou do Horácio, que é o Horácio Toco no Instagram, e também no nosso Twitter, que é o Comando na Mídia, e no site comandonews.com.br você encontra todos os episódios do Conversas com Binder, inclusive todos da série Conexão Brasil e Estados Unidos com Horácio Coutinho, diretamente da Califórnia, e é de lá que a gente fala agora sobre pesos e medidas. Até para quem acompanha a gente, né? Acho que foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, que eu falei, a gente tava falando alguma coisa sobre sucesso, né? E eu falei, depende da régua em que você pega, né? Para medir o sucesso de alguma coisa ou não, tudo depende da régua que você usa para medir, né? E pior ainda se a régua vem dos Estados Unidos, né? Porque, cara, você chega aqui, você já tem uma dificuldade com a língua, né? Porque não importa qual é o seu nível de inglês, você sempre vai puxar uma porta em vez de empurrar, porque, né, tem esse nó mental que temos na cabeça entre o push e o pull, né? Que o push aqui é empurre, né? Então, a gente sempre brinca que esse nó mental nunca se desfaz, né? E muitas outras coisas relacionadas com a língua nos trazem bastante dificuldade, não necessariamente uma dificuldade, mas nos mostram a cada dia que a gente não está no nosso lar, né? Que a gente não foi criado em meio a essa língua, vamos dizer assim, né? E quando você acha que está se acostumando com a língua, você adentra esse incrível mundo dos pesos, medidas americanos, né? Alguns ingleses, mas aqui vamos falar dos Estados Unidos, a esse fantástico mundo dos pesos e medidas americanos, que, cara, é para nós, uma completa loucura, né? Uma completa... Cara, não existe, pra gente, não existe nexo, né? E me parece não haver nexo mesmo, porque quando a gente explica para eles o quão fácil é uma medida métrica, eles se impressionam, né? Então, eu não acho que seja uma coisa só difícil para nós, eu acho que é uma coisa difícil para eles também. E quando a gente falou em falar sobre esse tema, eu fui dar uma lidinha a respeito de algumas coisas, né? Do porquê essas medidas são diferentes, por que se usam alguns tipos de medidas, algumas que a gente nunca, né, a gente ouve falar no Brasil, porque hoje a gente está tudo conectado, mas que a gente nunca usou, né? O pessoal está até comentando, em ondas a gente costuma medir em pés, né? Mas eu fui dar uma pesquisadinha e fui encontrar, assim, o fundamento das medidas, né? Em que antigamente não havia uma padronização de medida, né? Porque os povos costumavam
a medir as coisas com suas próprias réguas, né? Do mesmo jeito que a gente falou sobre o sucesso naquele dia, as pessoas mediam as coisas com suas próprias réguas, com as suas próprias balanças, né? Então, desde aquelas balanças em que você coloca um peso de um lado, um peso do outro, e se ele equilibra, as duas coisas pesam a mesma coisa, né? As coisas pesam 2 ângelos, né? Pode ser, né? Pega aqui 2 ângelos e tá valendo, né? E os povos foram moldados em cima dessas medidas. E nesse tempo, as negociações, as trocas aconteciam muito entre tribos próximas, né? Entre tribos que passavam a ter um conhecimento dessas medidas uns dos outros, né? Então não tinha tanta dificuldade, eles podiam continuar usando os 2 ângelos, né? E estava tudo certinho. O problema é que com as grandes navegações, as pessoas passaram a ter contatos com povos muito distantes, em que alguns momentos se baseavam em medidas completamente diferentes, em medidas completamente abstratas, até que, se eu não me engano, foi século XVIII ou século XIX, ou até o século XX, não tenho certeza, veio a ideia de se padronizar de uma forma internacional. Eu acho que começou no século XVIII, se concretizou no século XX essa padronização. E veio uma ideia de se padronizar as métricas, né? E me parece que o que foi proposto é que se pegasse a distância entre o Equador e o Polo Norte e se dividisse isso em 10 milhões. E a partir daí nós teríamos 1 metro, né? E que esse metro serviria de base para a determinação das outras medidas, né? Então, 1 metro cúbico seriam 1.000 litros, né? Então, daí vem uma definição do litro com o metro, né? Dessa correlação entre uma medida exata e outra medida exata, né? 1 quilo seriam 1 litro de água. Então, você tem uma outra relação entre um número exato e outro número exato, né? O que acontece é que esse acordo mundial de implementação das coisas, do qual, inclusive, os Estados Unidos fez parte, quando os países se reuniram para a implementação de uma métrica internacional, ficou decidido o metro, o litro, só que não se tornou obrigatório, né? Os países teriam a liberdade de poder escolher o qual usar. E em cima disso surgem teorias, né, de o porquê os Estados Unidos e a Inglaterra também, com as suas medidas, não teriam adotado essa mudança. E a mais forte dessas medidas, inclusive existia no governo americano um órgão responsável pela unificação das medidas, que me parece que no governo do Ronald Reagan foi extinto esse órgão. As pessoas, ele não foi extinto o órgão, ele resumiu o órgão a uma pessoa. Parece que ainda existe um bravo guerreiro tentando fazer a conversão e explicar para as pessoas a utilidade das medidas que a gente utiliza, né? Então, e a gente vai além da métrica, né? A gente vai para a temperatura também, que é sempre louco para a gente, né? Então, tudo se torna muito estranho, e não é quando você chega nos Estados Unidos, mas até hoje, né, eu estou aqui há 2 anos e meio, e até hoje essas medidas confundem, dão um nó na tua cabeça, porque a gente foi criado, foi adestrado com uma outra medida que é o metro, né? Então vamos começar pelas medidas de distância, né, as medidas de tamanho, né, em que aqui a gente trabalha, como o pessoal do bodyboard falou, a gente trabalha com pés e polegadas,
né? Então, aí vem outro problema do uso das medidas americanas, porque tá certo que a gente fala em centímetros e metro, a gente está usando duas palavras para se relacionar com proporções da primeira medida. O problema é que as proporções aqui, elas não são exatas, né? Então a gente não pé, né? O que é um pé, né? Um pé, uma polegada, por exemplo. O que eu quero dizer assim, eles não falam meio pé, né? Quando você entra nas frações, você trabalha com a polegada daí. Então você veja que loucura, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, medida dessa minha prancha que está aqui na parede. Essa prancha, se eu não me engano, ela é uma 7,8. São 7 pés e 8 polegadas. E só aí tua cabeça já deu um nó completo, né? Porque já era uma conta matemática difícil de se fazer, né? Um pé igual a 30 centímetros, né? Já se tornou uma coisa, porque se um pé é igual a 30 centímetros, daí depois eu ainda tenho que multiplicar as polegadas, que uma polegada, se eu não me engano, é 2,5 centímetros. Então, já começamos mal, né? Já começamos mal, porque a gente tem que interpretar e entender as duas coisas, né? É fácil para a gente entender que centímetros a gente está falando de 100 metros, né? De uma centena, uma proporção de centena de metro, né? Milímetro, que faz uma proporção de 1000, né? Com relação ao metro. Então agora você está falando de pé e polegada, né, bicho? Aí, pô, você já associa com muita outra coisa. Você já não sabe já não sabe se as pessoas mediam com os pés mesmo, que talvez seja, né, uma medida do pé. Eu não pesquisei sobre a história deles, mas eu acho que pode falar. Fica na memória, daí a pessoa tem que guardar na memória mais ou menos o tamanho, tem as coisas para, né? O que acontece é que a tua memória, você vê como ela torna o processo lento, né? Porque a tua memória, você vai precisar acionar a tua memória para realizar um cálculo de multiplicação, né? Então vamos dizer assim, você está com, por exemplo, eu que trabalho também com coisas gráficas, né? Então a gente sabe que um papel A4 mede 19,7 por... nem me lembro mais, 20... Olha o Riades aqui, ó. Não faz mal. Riades é lá da RIC. Boa. O Riades é lá da RIC, lá, ó, nosso grande chefe. Boa. Então vamos se comportar. Importante. Isso aí, ó. Não podemos aqui, falar palavrão. O Renato tá falando aqui, ó. No Brasil falamos que tem 1 metro de onda, nos Estados Unidos vão dizer que tem 2 a 3 pés, né? É isso aí mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente está criando uma necessidade de fazer a conversão, a gente tem que fazer 2 tipos de multiplicação, principalmente quando a gente entra no proporcional. Cara, vira uma loucura de entendimento. Então, como eu estava falando, você pega uma folha de papel A4, e daí também, A4 é diferente aqui, né? Porque aqui eles trabalham com o formato carta, né? Que é um A4 menor. Pô, já chega complicando, né? Para quem trabalha com gráfico. Aí você entra lá, você não sabe se você põe inches, que é a polegada, você não sabe se você mede por pé, você não sabe se você mede por centímetro. O cara te pergunta qual é a medida do teu material. Porra, aí quebrou, né, cara? Aí você já não consegue mais nem ter conversa. Você tá no telefone negociando um material gráfico, o cara entra nesse tipo de discussão, você desliga o telefone, né, cara? Você fala, opa, não tô escutando, e porque, cara, é uma loucura, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mede, vamos lá, que meça 1,70 m, por exemplo, ela vai ter aproximadamente 6 pés e alguma coisinha,
ou 5 pés e alguma coisinha. Veja, que loucura. E até dentro do que você estava falando, o que acontece é que chega um momento em que você é obrigado a não converter. Você se torna obrigado